De sábado, vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher. Bom dia, estamos começando mais um programa do Oxe Mulher, nessa manhã de sábado, na companhia da Paulinha Almeida e Solange Lima. Bom dia, meninas. Bom dia, nossa câmera guel, Leide Medeiros. Bom dia. Bom dia, Nádia Medeiros, Solange, a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando pela live. Já tem gente na live. O pessoal tá botando despertador mesmo, viu? Isso, estamos muito entrando bem. Na horinha certinha. Bom dia aos nossos ouvintes aqui na Rádio Calheta. Exato, né? E a gente está aqui falando, né, por exemplo, no período de pandemia, como ficou os seus direitos trabalhistas, né? E para isso a gente nada mais, nada menos trouxemos ela que arrasa muito nas paradas de sucesso, ela que é dona do Mar de Rosa, Shanky Paul Bezerra, nossa querida professora e advogada. É uma honra o programa Oxe Mulher estar lhe recebendo em nossa bancada aqui para falar um pouquinho dessa alteração da legislação, né, durante o período de pandemia, né? Então, o Oxe Mulher tem uma preocupação com nossos ouvintes e está sempre informando e atualizando a comunidade a respeito de tudo, né? Principalmente nessas questões que é crucial para eles, né? Nesse momento de pandemia, como é que ficou a legislação. Bom dia, professora. Bom dia, Nádia. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Solange. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês para trazer entretenimento de qualidade e informação, né, aos nossos ouvintes aqui. É um prazer enorme estar aqui no Cabo. Eu não conhecia. Né? Seja bem-vinda. Ter a oportunidade de conhecer o Shopping Costa Dourada, se desejar. Exatamente. É Costinha, né? Shopping É o Dourada, Costinha. Informar os nossos ouvintes que a gente está atendendo pelo telefone 3521-3006, somente o 3006. E como o assunto hoje é trabalhador, sobre o direito do trabalho, a gente começou com Seu Jorge, trabalhador brasileiro. Isso. Começando às 7, quase nas 7, às 8. Isso. E também, para você participar aí através da nossa live, deixe o seu comentário, que Isso. oportunamente, se for possível, a gente resolve na live, né? E se não, a professora entra posteriormente e responde aí a vocês, tá bom? Bom dia, professora, mais uma vez. A senhora poderia iniciar, como é seu nome, onde é que a senhora trabalha, qual é o seu trabalho? Se apresente, por favor. Meu nome é Shanky Paul, né? Sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho, professora universitária, empresária, digital influencer. Então, eu trabalho sempre com direito do trabalho, né? O meu trabalho, a minha paixão, direito do trabalho, o direito do trabalhador em si. O que é que o empregado ele tem de direito, né? Então, sempre o meu objetivo é trazer o máximo de informações nesse sentido. Ai, que bom, professora. E quanto à questão, né? Por exemplo, a gente soube que durante a pandemia teve várias alterações na legislação em prol do trabalhador ou em prol dessa situação. Como resolver, né? Não sei se é em prol, literalmente, do trabalhador, mas teve que se ajustar em razão da pandemia, que é algo atípico, né? Que acabou refletindo nos trabalhadores. A senhora poderia explicar mais ou menos o que foi alterado, por exemplo, jornada de trabalho? Na verdade, Nádia, para mim,
foi uma preocupação muito grande em relação aos direitos trabalhistas nesse período de pandemia. A primeira coisa que a gente tem para se falar é que o direito do trabalho ele vem sofrendo grandes mudanças, alterações e sempre negativamente para o trabalhador. Desde 2017 que a gente trouxe, que temos, né, uma reforma trabalhista altamente prejudicial à classe operária, e quando veio a pandemia foi mais prejudicial ainda para a classe operária, para a classe trabalhadora, de uma forma brutal. Então, quando surgiu a pandemia, muitos empresários me procuravam e faziam assim: olha, a gente pode fazer o seguinte, mandar os empregados para casa sem pagar nada, porque a empresa vai fechar. E eu dizia: não, o risco é da empresa, né? O empregador assume os riscos do negócio. Você não pode simplesmente mandar o pessoal para casa e não pagar nada. E isso eu falava, né, antes de sair qualquer tipo de medida provisória. E aí veio o governo e trouxe a medida provisória na época, 927, que na verdade ela foi... decaiu o tempo dela, e quando ela trouxe a medida provisória 927, né, trazida pelo governo, ela não foi nada benéfica para o trabalhador na época. Então ela instituiu o teletrabalho, né, de forma unilateral pelo empregador. Ela instituiu aqui não só o teletrabalho, mas a possibilidade de umas férias imediatas dentro do período da pandemia. Ela instituiu aqui a possibilidade desse pagamento dessas férias posteriori, e absolutamente nenhuma vantagem para o trabalhador. E aí é o seguinte, a gente sofreu meio que uma pressão da sociedade, uma população onde se buscava dizer assim, ó, os empregadores estão numa situação muito difícil, porque a gente viu restaurantes, comércio fechado, empresas que literalmente estavam quebrando, fechando suas portas, porque essa foi a realidade no período da pandemia, não é verdade? E aí dizia assim, olha, as empresas estão quebrando, os empregadores estão numa situação complicadíssima, os empregados, por sua vez, estão ficando desempregados, né? Porque essa é a realidade, se as empresas estão quebrando, o pessoal estava ficando desempregado. Então a gente entra numa situação aqui de uma bola de neve. E o governo, né? O que é que vai entrar nessa situação? O governo entra com o quê? E aí foi quando o governo trouxe a medida provisória 936, posteriormente alterada na Lei 14.020, onde ela trouxe a redução de jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Também não benéfico para o trabalhador, mas seria, no caso, a única solução, né, que teria para gerir toda essa crise nesse período de pandemia. E isso é tão interessante quando a gente fala sobre isso, porque eu, por exemplo, fui uma trabalhadora que sofri com a suspensão do contrato de trabalho, né? Então, a suspensão do contrato de trabalho, embora as pessoas acreditem que não tem alteração nenhuma no salário do empregado, e tem, né? E tem porque, querendo ou não, a gente recebe em cima do seguro-desemprego, assim também como a redução do salário, a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário. Acontece a mesma coisa, né? Então, a redução do salário e a redução do trabalho, com a consequente redução do salário, foi uma polêmica absurda que surgiu na época. Querendo ou não, a gente teria aqui uma redução salarial, em que a própria Constituição Federal ela só previa essa redução salarial por intermédio de negociação coletiva. E aí isso foi extremamente discutido, essa questão constitucional e tal, na época. E diante, né, dessa questão da crise, da pandemia, o STF entendeu por bem possibilitar essa redução de salário e redução de jornada por intermédio de acordo individual coletivo. E foi o que aconteceu, né? E a gente passou a ter aí a redução de jornada e a redução de salário, consequentemente, né? Durante todo esse período aí da pandemia. A gente tem ouvido na linha, só. Alô, bom dia. Oi, alô, bom dia. Deixa eu ver se está aqui na outra linha. Alô, bom dia.
Bom Não, dia. não temos ninguém. Quem tentou dar uma ligadinha pra gente. Tente de novo. Que eu acho que provavelmente deve ser dúvida aqui pra professora Shank, né? Sim. Já que a senhora falou um pouquinho, professora, dessa questão da redução do trabalho, como é que na prática isso funcionou para o trabalhador? A empresa chega, comunica que você vai trabalhar menos, que você vai receber menos e você simplesmente tem que acatar, é isso? Exatamente. Na verdade, a situação é muito complicada, porque ou você acata ou você é despedido, né? Então o trabalhador ele não tem muito A possibilidade de escolha. Né? Exato, ele não tem essa possibilidade de dizer, não, olha, agora eu estou numa situação superior e agora eu quero assim dessa... Não existe essa possibilidade, né? O empregador, na verdade, ele tem o poder diretivo da empresa e ele tem a subordinação jurídica, então ele tem o poder econômico aqui e o trabalhador está ali, de certa forma, dependente, digamos, daquela situação. E tem uma situação que eu ainda quero colocar nesse sentido, que é a sobrecarga para o trabalhador nesse período da pandemia, né? Porque alguns trabalhadores, por exemplo, ficaram em casa e trabalhando por teletrabalho, né? E aí, esse trabalho por teletrabalho, que muita gente acha assim, mas é muito melhor, porque você está trabalhando. Casa. Você está trabalhando em casa, fica em casa, tá na tranquilidade. Isso, na verdade, eu, por exemplo, fui uma das pessoas que foi atingida com isso. E o trabalho em casa é muito, mas muito pior do que o trabalho fora, né? E eu pude sofrer isso na pele, e é uma coisa que você trabalha ali que não tem fim. Você trabalha 5 vezes mais do que realmente você trabalhar quando você pega aqui no horário tal, larga no horário tal e tal. E aí você fica em casa e você não tem tem uma realmente... regra, né? Por exemplo, assim, o patrão chega em determinado horário e cumpra-se isso. E a jornada de trabalho, mesmo estando em casa, como é que fica? Deixa eu só atrapalhar vocês um pouquinho, que a Eita, gente tem tem um ouvinte ouvinte na na linha. linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, oi? Não. Por enquanto ainda não. Exatamente. A gente não tem essa questão de ter um horário, um controle de jornada, né, na sua jornada, até porque o teletrabalho ele tem isso, né, o empregado ele tá excluído do controle de jornada, e isso é que é o pior, na verdade, né, então o empregador, ele termina se valendo, né, dessa situação, quando a gente coloca essas circunstâncias. E quando a gente vai, por exemplo, para o trabalho da mulher dentro de casa, é um trabalho que é ainda pior nessas condições da pandemia. Por que, Chan, você está dizendo isso, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda vive uma realidade em que as mulheres, elas exercem esse papel dentro de casa muito forte. Mas tem homem que ajuda dentro de casa. Não é uma questão do homem ter que ajudar dentro de casa, é o homem dividir as tarefas com a própria mulher, né? E isso ainda é uma situação em que a gente não vê de forma regular. É uma situação em que a mulher assume integralmente o papel dentro de casa. A mulher ainda assume o papel aqui de mãe, de esposa, de dona de casa, onde ela faz os afazeres domésticos. Então, ela estava aqui dentro de casa, trabalhando aqui, prestando esse serviço de uma forma telepresencial, mas tendo que cuidar da criança que, querendo ou não, ela estava dentro de casa aqui assistindo aula, então sendo professora também daquela criança, né? Sendo aqui a dona de casa que está porque tinha que ter o almoço na hora. Tinha que ter o almoço na hora, o marido estava ali, a família toda estava dentro de casa, né? Então a gente estava aqui com a colônia de férias, dentro de casa, sem tempo para terminar, né? E tudo caindo aqui nas costas dessa trabalhadora, mãe, dona de casa, com todos esses afazeres. Então a gente teve uma sobrecarga muito grande para a mulher nesse período da pandemia, né? Uma coisa que realmente chamou a atenção, onde várias mulheres nesse período, inclusive, entrou em depressão. A gente aumentou aqui, inclusive, a violência doméstica pela irritabilidade mesmo dentro de casa. Então a gente teve todo esse contexto. Fatores, né? Exato. Professora, e durante a pandemia, nessa questão da
alteração que teve desde o período, né, acho que foi de agosto em diante, né, que houve a efetividade da alteração da lei. Com relação ao seguro-desemprego, também permaneceu? Como ficou? Antes dela responder, professora, a gente acha que estamos com o Vitor na linha. Eita, é verdade. Alô, bom dia. Bom dia. Tem alguém na linha? Ainda não. Tem alguém na linha? Não, ainda não. Continua tentando. Tem alguém insistindo, né? Vamos lá. A questão do seguro-desemprego é bem interessante porque a gente tem o seguro-desemprego na terminação do contrato de trabalho involuntário, de forma involuntária, despedida sem justa causa. Eu costumo muito dizer o seguinte: quando nesse período da pandemia o pessoal perguntava, mas pode aqui o empregador, o empresário, pode botar o empregado para fora nesse período, mesmo na pandemia? A empresa é de quem, né? A empresa é dele. Então ele pode botar para fora quem ele quiser, a hora que ele quiser, certo? Então a questão dele botar para fora quem ele quiser, a hora que ele quiser, gera também as consequências, obviamente, dos direitos aqui que tem que ser pagos, né? Contratuais, rescisórios. E aí, quando a gente fala dessa terminação do contrato de trabalho na pandemia, consequentemente, eu tenho aí o seguro-desemprego, né? E aí muita gente questiona, quando eu falo assim, olha, eu fiz muita live em que muita gente me questionava isso. Pois eu pensava que na pandemia não se podia botar ninguém pra fora, não. Essa é a grande dúvida, né? Não, está em período atípico, então vamos permanecer, a empresa não pode despedir. Eu recebi muita dúvida nesse sentido. Toda live que eu fazia, o pessoal, mas na período de pandemia pode não. Porque a lei, né? Aquela história, né? Que a pessoa diz assim, a lei diz que não pode. E não é assim, né? Na verdade, o que acontece é se a empresa aderir ao programa do governo, que seria de redução ou suspensão do contrato de trabalho, nesse mesmo período que ele a terminar, né, seja 60 dias, seja 120, enfim, que foi aderido aqui pelo governo, o empregado fica com estabilidade, fica com uma espécie de garantia de emprego. Ele não por um pode período específico. Por aquele período, né, que passou a redução ou suspensão do contrato de trabalho e mais o mesmo período para frente. Então, eu usei 60 dias aqui do benefício do governo. Então, o empregado fica com garantia de emprego, tá? Em relação àqueles 60 dias e mais 60 dias para frente, né? Eu dei 60 dias a título de exemplo, mas podia ser 90, podia ser 120, né? Não importa aqui. Então, o período de garantia é esse, a ideia de garantia de uma estabilidade durante esse período. Mas vamos imaginar uma empresa que estava funcionando normalmente, os trabalhadores funcionando normalmente, então, ou não, a empresa não tem condições de manter aquele pessoal no quadro, ou não aderiu ao programa nenhum do governo aqui. E ela pode aqui despedir? Pode. A gente viu isso acontecendo com, por exemplo, empresas de turismo, né? Empresas de turismo, eventos aconteceu muito. Tem um vídeo que eu vi na internet que foi um vídeo muito chocante. Sabe aquele vídeo que realmente a gente se sensibiliza daquela situação, aonde o chefe do RH, né? A chefe do RH, ela ia pra frente da empresa e fazia assim, tava com a listagem, fazia fulano, despedido, ciclano, despedido, beltrano, despedido, fulano, você vai entrar de férias agora, né? E aí no meio daquelas 100 pessoas, numa despedida em massa, uma, por exemplo, entraria de férias, que era para até posteriormente mesmo ser despedido, né? E aquelas pessoas ficavam ali, e agora, tô despedido. E muita gente, às vezes, chegava para mim e me perguntava, mas não é melhor ser despedido na pandemia e receber o seguro-desemprego? Não, não é melhor, porque querendo ou não, é muito mais difícil você ir buscar uma recolocação no mercado de trabalho no momento em que o mercado parado. Exatamente, o mercado está fechado, está tudo parado. Então não é um momento aqui de vagas abertas, de contratação. Não, não é. A gente não estava vivendo nesse período, né? Não foi um momento fácil, nem está sendo ainda. Nem está sendo ainda. Será que a gente consegue agora o nosso ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia, Fernandinho. Agora sim. Bom dia, Maia. Mas eu vou externar aqui a minha posição, e eu confesso a vocês que não foi eu que estava tentando. Eu tentei agora e consegui. Muito bem. Seja bem-vindo, Mário. Estou só fazendo um esclarecimento. Olha,
Eu, primeiramente, se vocês me permitem, eu quero ouvir o nome da doutora aí, que está um pouco meio difícil de notar aqui. Como é o nome dela? Shank, pode chamá-la de Shank. O nome dela é Shank Paul, mas pode chamá-la de Shank. CH ou X? SH. S-C-H. S-T-H. Não, S-C-H. A. M. N. K. Y. Eita caramba! Aí nasceu japonês ou não, né? A professora, por favor, pronuncie. Shankpoa, O Solange e demais entrevistados aí. Um bom dia para vocês. E parabéns, viu, Solange, pelo tema hoje, viu? Tá certo, Mário? Justamente uma matéria que eu abordo, você conhece muito bem, né? Sim, sim. Como presidente aqui dos conselhos municipais Tá e certo, representante da direção da Federação dos Aposentados do CMC2 de Pernambuco. A pergunta é: você pode ficar à vontade para externar minhas perguntas. Sim? Olha, veja bem, doutora, eu acompanho essa trajetória trabalhista há vários anos e sabemos da dificuldade que é estender os direitos, né, sociais, os direitos garantidos na Constituição aos trabalhadores. Agora, eu teria 2 assuntos ou 3 aqui para perguntar à senhora, mas aí eu alenquei aqui, eu vou falar todos e formulo 2 perguntas à senhora. Com relação a atestado médico, com relação a alterações das leis, a natureza do afastamento do serviço para fins de benefícios previdenciários, seja ele previdenciário ou acidentário, e a questão da estabilidade de 12 meses, né, quando do afastamento do trabalhador. Inicialmente, eu perguntaria a senhora sobre o atestado médico. A resolução 1851 de 2008 do Conselho Federal de Medicina, que o médico assistente, quando da solicitação do paciente um laudo médico ou um atestado para fins de benefício previdenciário ou judicial, o atestado tem que constar o diagnóstico com o respectivo CID da doença, a indicação de existência de incapacidade ou limitação laboral, a identificação do médico através do carimbo do RG, Conselho Regional, né, de Medicina, a descrição dos dados do laudo de maneira legível e a indicação da necessidade de cuidador para o paciente. Isso é uma prerrogativa que existe na resolução. Porém, alguns médicos não estão acompanhando essas determinações. O que está ocorrendo? O paciente, quando leva o laudo para o INSS, o INSS recusa. Quando lá para a justiça também recusa. Pede que eu faça lá de maneira legível, constando esses dados, e aí o médico fica naquela situação. Como o médico diz: não, eu sou médico, eu faço assim, assim, assado. De que forma a gente pode trabalhar isso para assegurar esse direito a esse trabalhador? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta seria: quando do afastamento do trabalhador no serviço, que a senhora conhece muito bem como advogada, existem 2 naturezas de benefício: previdenciário e o acidentário. Quando o trabalhador ele é acometido de alguma doença, de algum acidente no ramo do trabalho, esse benefício, o trabalhador tem que ser afastado para conseguir o benefício acidentário. E o INSS só implanta benefício previdenciário. E aí nasce a dificuldade da transformação desse benefício. Não vou deixar a senhora à vontade para a senhora responder. Eu teria um monte de perguntas para fazer, mas eu gosto muito do programa. Quero estender aqui meus parabéns para todos vocês. Obrigada, Mário. Um Obrigada. abraço. Bom dia, Mário. Ele está falando do atestado médico de uma forma geral ou do atestado médico durante o período da pandemia? De uma forma geral, acredito, Eu Eu né? acredito que seja de forma geral. O atestado médico, de uma forma geral, ele deve ser dado pelo médico e respeitado pela empresa, né? Então, o empregador, ele deve totalmente respeitar aquele atestado médico. Durante aquele período em que tiver aqui os dias do atestado médico, consequentemente a gente terá aqui uma interrupção do contrato de trabalho. Em relação ao benefício recebido pelo governo no período para existir a estabilidade acidentária, a gente tem o seguinte:
tem o acidente de trabalho, uma doença do trabalho, que consequentemente eu teria aqui 15 dias de interrupção do contrato de trabalho, onde os 15 dias são pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, o empregado vai para o INSS receber o que a gente chama de auxílio doença acidentário, sob o código B91. O que acontece muito, é muito comum na prática, é do INSS ele não conceder o auxílio doença acidentário. E isso a gente diz que, de uma forma geral, o empregado fica aqui, o trabalhador fica no limbo judiciário, né? Porque às vezes o INSS não concede e a empresa termina não aceitando esse trabalhador de volta, dizendo que ele realmente se encontra doente, né? E isso é uma questão aqui que foge, inclusive, à competência da Justiça do Trabalho nessas questões, porque ela vai para algo previdenciário. Exatamente, né? A causa previdenciária. Mas quando a gente tem condições comuns em que o INSS ele concede esse chamado auxílio doença acidentário e não o auxílio doença comum, né? O auxílio doença acidentário sob o B91, não importa o tempo em que esse contrato fica suspenso, não importa o tempo em que esse empregado vai receber benefício, quando ele retorna para a empresa, ele retorna com estabilidade de no mínimo 12 meses aqui, em que deve ser respeitada essa estabilidade, sendo uma limitação do poder potestativo do empregador em despedir esse empregado. Então a ideia é essa. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui para dar um alô para os ouvintes da gente, para os internautas. Marcos Lemos está com a gente dando bom dia, hoje mulher e todos os ouvintes. Leandro Maia está aqui acompanhando a gente. Simone Lacerda, nossa quase sócia. Michele Domingos está aqui fazendo uma pergunta. Bom dia. Quando o funcionário estava em suspensão do contrato de trabalho, porém o empregador obriga o funcionário a retornar ao seu posto de trabalho e continua com o contrato suspenso, o que fazer? Rapaz, eu ia falar exatamente isso agora, né? Essa pergunta, era isso, uma das coisas que eu queria muito falar. Porque é impressionante o quanto isso aconteceu no período da pandemia. É uma coisa que eu não tenho só um caso isolado, não. Eu tenho um caso, assim, se você falar... digamos assim, para exemplificar, é uma coisa assim absurda de quanto isso aconteceu, porque a gente parte daquela regra de que é impressionante a má fé, né, das pessoas de uma forma em geral. Então você imaginar que a pessoa tem um contrato suspenso, que esse empregado está recebendo do governo, veja, o empregado está recebendo do governo, isso é uma coisa muito séria. O empregado está recebendo do governo e a empresa diz assim, olha, vem trabalhar aqui, ou então trabalha em casa, né? Que isso também aconteceu muito. Eu tive muita notícia disso, eu tive muito questionamento sobre isso, eu tive muita denúncia sobre isso, eu entrei com muita ação em relação a isso, onde a empresa dizia assim, olha, vem trabalhar aqui, vem trabalhar na empresa. Essa semana, tô precisando de você. Essa semana. Ou então assim, olha, teletrabalho pode, porque em casa, você tá em casa, você só tá recebendo do governo porque a gente, que é a empresa, exatamente, autorizou. E o empregado, querendo ou não, ele fica refém. Sim. Ele fica refém, porque ele vai dizer assim, eu vou dizer que não vou, eu vou dizer que não vou trabalhar, mas eu tenho essa opção de dizer se vou, se não vou, fica preocupado. Fica preocupado, vou ser despedido, não vou receber, né? Mas é importante que se faça uma denúncia aqui, né, ao Ministério Público do Trabalho, quando acontece essa situação, né, desse empregado, ele está sendo exigido que ele trabalhe no período da pandemia, mesmo eles recebendo do governo, né? Se ela quiser, inclusive, ela pode ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista, né? Para buscar esse recebimento aqui da própria empresa, né? Desses valores que a empresa teve o trabalho dela, ela teve a mão de obra empregada, a empresa recebeu essa mão de obra, por sua vez, não pagou por essa mão de obra, né? E você veja, o trabalhador está empregando a mão de obra
para a empresa, para a atividade econômica, e quem está pagando por isso é o governo, ou seja, somos nós que contribuímos, né? A gente fala o governo, mas somos nós aqui que somos, que contribuímos com nossos impostos para isso, né? Então, o nível de absurdo é muito grande, né? Então, é corrupção em cima de corrupção. O Brasil, ele é feito, né, disso aí. Para mim, essa questão é uma questão que foi muito colocada e para mim é uma das piores, né? Um nível de corrupção, assim, absurdo. Professora, a nível dessa MQ que a gente teve, da suspensão dos contratos, na verdade também da jornada de trabalho, da redução da jornada, ela teve um período de vigência que já se encerrou? Isso. Ou as empresas, de repente, no novo momento de boom da pandemia, isso pode retornar e as empresas aderir novamente? Não. Na verdade, a medida provisória 927, ela se encerrou. A medida provisória 936, em que tratava especificamente da redução e da suspensão do contrato de trabalho, ela foi convertida na Lei 14.020, né? E a Lei 14.020, o objetivo realmente era o período do estado de calamidade. E foi né? mais ou menos que perdurou por 3 meses. Na verdade, da redução e suspensão, 180 dias, era possível, né? E aí, por exemplo, algumas empresas disseram, Xanca, a gente já usou todo o nosso período. A gente pode usar agora novamente, né? A gente continua em crise. Então, eu tive salões de beleza, padaria, que me questionaram isso. Olha, a gente continua em crise, a gente quer que esse pessoal ainda... Papelaria, principalmente o ramo de papelaria, porque ninguém estava indo às escolas, não tinha mercado. Exato. Bares e lanchonetes, né? Isso. Também. E aí eu disse assim, olha, a gente quer eventos, né? Eventos também. Eventos, hotelaria. Turismo, exato. E aí, pessoal, a gente quer continuar com a redução da jornada de trabalho, porque a gente não precisa desse pessoal nesse horário todo, a gente ainda está limitado e a gente quer continuar. Pode, veja, ainda não. Né? Por que eu tô dizendo ainda não? Né? Porque às vezes eu falava uma coisa de uma forma absoluta e a gente surgia uma nova medida, né? Surgia aí uma lei que ela fazia essa alteração. Microfonia, acho que é o telefone. Tem um microfone aí dando microfonia aí, gente. Eita, quem é? Opa! Pronto! Quem será? Deixa aqui, quietinho. Voltou. Eu acho que o meu tá totalmente aqui no silencioso. O meu também. Pronto. Eu acredito que virá posteriormente, né, devido a essa situação, né, uma nova medida provisória nesse sentido e tal. Então a gente tem essa perspectiva, né, a gente está nessa expectativa esperando que venha acontecer isso, né, para essas empresas, né, que continuaram, que permaneceram nessa situação, ou para pelo menos a um grupo restrito, digamos assim, né, a um ramo aqui que também sofreu maior com esses impactos, né, da pandemia. Em relação a férias, como é que se chama? Férias coletivas, como é que ficou, professora, nesse período? Excelente pergunta, Nádia, porque eu, por exemplo, que sou professora, Empresária. né, sofri também com isso, né, porque o período de férias, inclusive, pela medida provisória 927, ele poderia ser concedido naquele período da pandemia. Mas o pior não é isso. As férias, no padrão normal, elas são pagas 2 dias antes, né? Ela tem um pagamento aqui 2 dias antes e, na verdade, acrescidas de 1/3. E o que a medida provisória, na época, vigente, ela fez? Olha, pode dar as férias aqui para o empregado de imediato, né? E o pagamento das férias ele ser posteriori e 1/3 ser pago em dezembro. Nossa. Ou seja, benefício Zero para empregado, né? Sem imaginar que aí, aproveitando a questão das férias, sem imaginar que as férias ela tem aqui o efeito de conceder para o trabalhador, conceder aqui para o empregado um período de descanso. E a gente não pode falar aqui que ele teve esse período de descanso em período de pandemia. Né? A gente não tem que falar de descanso, a gente não tem que falar aqui de gozo desse período, não. Né? É um período aqui em que a gente está numa situação muito complicada. Eu não tenho que falar de descanso, eu não tenho que falar de aproveitamento de férias. A pessoa na esquina? Não, a pessoa trancada em casa, cuidando de criança, cuidando de casa. Tem como.
É verdade. A Michele Domingos está fazendo a pergunta, não sei se já foi feita, se Na verdade, pode é pedir continuidade. rescisão indireta. Pode Isso. sim, muito bem, né? Pode pedir sim rescisão indireta aqui perfeitamente, né? Diante dessa circunstância, porque a gente tem uma falta grave do empregador, né? Nesse sentido. O professor, a gente teve um caso bem específico, não sei se a senhora se recorda, porque ele foi bem polêmico, eu acho que sim, por causa disso, sobre a jornada dos motoristas de ônibus. Teve aí uma questão que eles tiveram que passar a fazer dupla jornada, eu não sei como ficou a solução, mas o que lhe chamou a atenção nesse sentido, porque ele era motorista e ainda a empresa estava cobrando que ele também fizesse a cobrança de ônibus como cobrador. A dupla Aí seria A dupla dupla função, na verdade. a dupla função, É na isso. verdade. Ainda continua, por sinal, né? O que é lamentável, né? Lamentabilíssimo. E a questão do setor, é muito importante você trocar nessa questão, porque a questão do setor aqui de transporte Transportes. público rodoviário urbano foi um dos que mais sentiu nesse momento. O que é que aconteceu nesse período aí de pandemia? Primeiro, a gente teve uma despedida em massa de trabalhadores, motoristas, que já, na verdade, já vinham trabalhando de dupla função, acumulando função de motorista e cobrador, e a gente ainda teve uma despedida em massa, e as empresas, eu recebi muita situação dessa, e as empresas que despediam esses motoristas faziam assim, olha, é o seguinte, vocês estão despedidos e a empresa não vai pagar nada, porque vocês estão despedidos por facto príncipe, vão receber do governo, né? Vão receber do governo. Aí você imagina, o trabalhador aqui tá despedido em meio a uma pandemia, sem possibilidade, exato, sem possibilidade mesmo, né, de recolocação no mercado de trabalho, Porque o Covid afetou toda a economia brasileira, né? Exato. Aliás, do mundo. Exato. E sem poder retirar seu FGTS, que ficava retido, sem poder aqui sequer, na verdade, ter aquelas verbas rescisórias para sobreviver, porque a gente está falando de uma questão de sobrevivência, né? E na época em que isso foi discutido, né, porque a questão dos motoristas e cobradores foi bastante discutido, eu fui uma das pessoas que levantei e disse, olha, essas terminações do contrato de trabalho, elas não podem ser por facto príncipe, né? E o que é que a gente chama do facto príncipe, né, para os nossos ouvintes entenderem melhor. O facto príncipe é uma terminação do contrato de trabalho que é por ato do governo. Então, consequentemente, há algumas indenizações quem paga é o governo, né? Inclusive a multa fundiária. E aí, o que é que acontece? Eu era uma das pessoas que levantei a bandeira dizendo assim, olha, isso aqui não é facto príncipe, não é ato do governo. O que é ato do governo? Ato do governo é quando, vamos imaginar, o governo diz assim, eu vou desapropriar essa casa, porque eu vou passar um viaduto por cima. Então, isso é ato do governo. Uma pandemia é ato do governo? Não é. Né? Uma enchente é ato do governo? Não é, de jeito nenhum. Então isso a gente não pode aqui dizer que é ato do governo, né? E aí a lei 14.020, ela veio batendo nessa tecla, já extinguindo qualquer possibilidade de terminação do contrato de trabalho por facto príncipe, que é extremamente prejudicial ao empregado, e dizendo assim, olha, a pandemia aqui, o estado de calamidade, ela não faz com que exista uma terminação do contrato de trabalho por facto príncipe. Então pode aqui até se discutir a questão da força maior se eu tenho extinção do estabelecimento. Então, às vezes, a gente tem a possibilidade aqui do estabelecimento realmente ter quebrado, ter falido. Então, eu tenho que botar todo mundo para fora. O que é isso? Uma força maior. Veio uma pandemia em que o empregador ele não tinha previsibilidade que isso aconteceria e aí ele quebrou. Aí eu posso ter uma extinção do contrato de trabalho por força maior. Mas por facto príncipe, sendo ato do governo, o governo pagando essa indenização e o empregado aqui, de certa forma, saindo prejudicado, de forma alguma. Porque sempre está querendo estar à frente do trabalhador e o trabalhador sempre à margem, né? Exatamente. Sempre tem que sair perdendo, né? A gente Ah, ouvindo tem na um- linha só. Acredito que sim. Alô, bom dia. Bom dia, Solange. Bom dia. Eu só estou retornando, é Mário. Sim, dia, Mário, pois Mário. não. Escute, se você me permite, é um esclarecimento. Eu estou só retornando para falar para a doutora que também uma das coisas que é prejudicial à classe trabalhadora é a questão das mudanças nas leis. Isso aí é uma frequência do governo. Você está me entendendo? A gente vai Sim. dormir com o direito e acorda sem ele.
Então, essa transformação, essa mudança na legislação prejudica muito o trabalhador. Você veja bem, antigamente, existia o direito trabalhista que o trabalhador, tanto ele recebia do empregador, como depois ele podia acionar. Antes de expirar aqueles 2 anos, ele podia acionar os filhos. Então, com o advento da limitar constitucional número 45, nos casos de indenizações, esse direito passou para a justiça, era da justiça civil, passou para a justiça do trabalho. Então, muita legislação, ela vem só no sentido de prejudicar o trabalhador. O direito que era veterinário passou para ser decenal, agora há 10 anos. Você está me entendendo? Certo. Então é uma coisa que é muito prejudicial, a questão da legislação. Eu gostaria que ela tentasse abordar essa situação, dessas mudanças na lei. Valeu, Mário. Para o trabalhador. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Mário. Obrigada. Essas alterações de fato aconteceram mediante a necessidade, né? Muito embora não agradou em fato a todos os trabalhadores, mas em algumas situações foi necessário, né? Isso, professora? Exatamente, Nádia, colocação perfeita, né? A gente tem alterações realmente legislativas em que são inacreditáveis, né? Em que realmente prejudica o trabalhador em tudo. Inclusive, eu já citei aqui, eu comecei, inclusive, né, a entrevista, citando a legislação que mais veio em prejuízo dos trabalhadores, que foi a reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, ele caiu com um peso todo nas costas dos trabalhadores. Foi uma alteração legislativa altamente brusca, uma alteração legislativa de retirada de direitos da classe trabalhadora, de retirada de direitos da classe operária, né? E aí é realmente muito triste a gente ver direitos do trabalhador, direitos sociais, direito aqui do trabalho, conquistados há anos de história, de luta, eles sendo retirados dessa forma, né? Por uma reforma, digamos assim. Né? Mas, infelizmente... Professora, diante dessa reforma, houve alguma vantagem, ao menos, para o trabalhador? Diante, assim, porque a gente sabe que, no geral... Tem algo de bom nisso? Tem algo de bom, pelo amor de Deus. Pois é interessante. Em 2017, eu fiz muitas palestras, eu fui para muitos congressos, e eu era uma das palestras que mais batia contra a reforma trabalhista, e eu dizia assim, olha, nada de positivo para o trabalhador, nada de positivo, né? Para o empregado, nada de positivo, né? E as pessoas que vinham em contraponto a mim faziam assim, não, mas querendo ou não, vamos pensar pelo lado positivo, né? Vamos pensar pelo aumento de vagas de emprego, onde a gente vai ter e tal. E hoje, 3 anos depois a reforma, a gente viu que não existiu nada disso, desses aumentos de vagas de emprego, né? Continuou, né? E aí, quando as pessoas vinham no meu contraponto, né, outros juristas, doutrinadores, palestrantes, e eles diziam, não, professora, vamos imaginar que as vagas de emprego vão aumentar, vamos esperar no lado positivo, né? E eu, tipo assim, né, vamos dar esse voto aí de confiança, vamos esperar, vamos ver se a gente vai ter esse aumento de vagas realmente de emprego, onde vocês estão visualizando e eu não, né? Então sou eu, como eu tô vendo, né? De repente tá pessimista, né? Você fica imaginando, né? De repente sou eu que estou. E aí, depois de 3 anos, você vê aí que, depois de 3 anos, vai fazer 4, inclusive, né? Você vê esses efeitos aí. Que não teve nada de aumento, não teve nada de positivo, de fato. Professora, só voltando um pouquinho aqui na posição da Michele Domingos, que falou sobre rescisão indireta, tem muita gente ainda que desconhece o termo rescisão indireta. Eu, por exemplo, só vim descobrir o que era só quando eu realmente precisou entender o que é a rescisão indireta. Quando é que eu posso pedir rescisão indireta? O que é isso? Para eu entender, como trabalhador. A rescisão indireta é um tipo de terminação, de extinção do contrato de trabalho, em que o empregador, ele faz um ato faltoso, né? O empregador, ele faz uma falta grave. Mas como assim uma falta grave? Ele exige do empregado coisa que o empregado não pode fazer, ele exige serviço do empregado que está alheio ao contrato do empregado, ele reduz o salário do empregado na tora, ele pratica assédio moral com o empregado. Então isso a gente tem uma falta grave, uma atraso de salário, atraso de salário, não pagamento de FGTS,
não pagamento de vale transporte, que acontece muito, não pagamento dos direitos que tem numa negociação coletiva, né? Então é muito comum você ter esse tipo de coisa, de falta grave realmente do empregador, né, da parte empregadora. E quando a gente tem essa situação, é possível que esse empregado aqui, ele peça essa rescisão indireta, ou seja, mas como assim? Ele peça para aquele contrato ser rescindido, mas que ele receba todos os direitos. Ele pede demissão, mas ele sai como se fosse demitido. Na verdade, não, é quase como um pedido de demissão, né? É quase como um pedido de demissão. Ele diz assim, olha, eu não quero pedir demissão e perder meus direitos. Isso. Eu quero que o contrato seja encerrado por culpa sua, empregador, né? Por culpa aqui da empresa que não está cumprindo com os direitos, que não está cumprindo aqui com os deveres de um empregador. A ideia da rescisão indireta é essa. E aí ele sai com todos os direitos como se fosse despedido sem justa causa, né? Então, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais um terço, FGTS mais 40%, seguro-desemprego, né, que é um dos direitos dele na terminação do contrato de trabalho. E aí a gente teve aumento nesse índice de pedidos de rescisões indiretas na pandemia, em virtude de algumas empresas, por exemplo, não terem aderido ao programa do governo de redução. Eu acredito que não só isso, mas a gente teve um caso aí clássico colocado pela nossa ouvinte, né, da questão da empresa fazer uma suspensão do contrato de trabalho e permanecer exigindo o trabalho do empregado, né? Então a gente teve essas situações desse tipo. Porque teve muitos aproveitadores, né, professora? Exato. Né? É por isso que meus alunos, eles chegam para mim e dizem assim, professora, depois dessa reforma, viu? Direito do trabalho vai acabar. Ontem, eu ouvia muito isso também. Aí como é que o direito do trabalho vai acabar em situações dessa? E aí a gente vê, direito do trabalho não tem como acabar, porque enquanto existir empresa, enquanto existir empregador, enquanto existir empregado e violação dos direitos trabalhistas, o direito do trabalho continua, né? Então a gente não tem nem como dizer, né, que o direito do trabalho ele vai se extinguir em algum momento. A gente não tem nem essa possibilidade, né? Porque a gente vê em situação de pandemia, onde a pessoa chega a se aproveitar da situação e utilizar de recursos do governo para a pandemia, é uma coisa triste. Ô, professor, existe algo de bom para o futuro do trabalhador? Veja, eu só Exato. É pergunta até difícil essa, né? Mas assim, eu vou até voltar 3 anos atrás e que eu não vi a perspectiva e vou fazer a parte inversa, né? Eu tenho aqui, nesse momento eu passo a ser otimista, né? Eu passo a entender que as coisas tendem a melhorar. Tendem a melhorar, a fluir melhor. A fluir melhor, né? A se pensar com todos esses efeitos drásticos que aconteceram aqui na economia, impacto na empresa, em que se olhe mais para o lado do trabalhador, né, que vem sofrendo muito. Então, e sobre as terceirizadas, professora, é algo difícil da gente entender sobre as empresas terceirizadas que agora estão, né, pegando os trabalhadores, não tem todos os direitos, diminuição de salário. A terceirização, ela já é uma precarização do mercado de trabalho, querendo ou não, né? Porque quando você entende a terceirização, eu tenho uma empresa em que ela está recebendo aquele empregado que está intermediando aquele trabalhador para colocação no mercado de trabalho para outra empresa. Então, querendo ou não, você já tem aí uma precarização dessa relação de trabalho, né? E também com a reforma trabalhista, querendo ou não, a gente também teve impacto nisso, também de forma prejudicial para o trabalhador, né? A terceirização, ela passou a não existir apenas na atividade meio, que era serviços de vigilância e limpeza, mas ela passou a existir na atividade fim, o que é uma coisa extremamente prejudicial para o trabalhador. Eu, na época, eu dizia assim, eu tô com medo até de eu ser terceirizada aqui. Vou contratar como professora PJ. Eu digo, olha, eu tô até com medo de eu ser terceirizada aqui, né? Eu sou professora universitária também. Era perguntar, né? a senhora também, né? Enquanto empresária, mas também a senhora era empregada de uma universidade, né? Ainda sou, né? Porque eu sou empresária, Sim. né? E, por sua vez, eu sou trabalhadora, porque eu trabalho, né, para
como professora universitária para uma empresa, uma multinacional, né? E é interessante em que você pode ver justamente os dois polos, né? Isso, Como duas vertentes, né? duas vertentes justamente opostas, né? E hoje, como na qualidade de empresária, eu consigo, inclusive, enxergar muito isso, muito lado do trabalhador de uma forma geral, né? Porque eu tenho aí, digamos, 20 anos de carga, né, de direitos trabalhistas. Então, essa ideia de você pensar por esse outro lado, você pensar pelo lado social, pelo lado humano, eu acho, pela essa questão humanizada, é muito importante para o empresário, sabe? É uma coisa que poucos empresários têm, né, atualmente, mas acho que se todos os empresários pudessem passar pela minha experiência, né, seria uma coisa muito interessante. Vivenciar os dois lados. Né? Ô, professora, e aproveitando em si, já que a senhora citou, né, em algum momento, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, ela é professora, mas talvez como empregada eu vou tentar dar um golpe nela. Será que vai passar batido? Alguém já tentou passar, lesar seus direitos? O tempo todo. Mesmo sabendo da sua especialidade profissional? O tempo todo, né? Inclusive, eu tenho uma situação em que eu disse, né? Eu disse assim, olha, eu sou professora de Direito do Trabalho. E a moça disse assim, olha, professora, mesmo para os professores de Direito do Trabalho. Então aqui a lesão é geral, né? Ninguém escapa. Eu tive de trabalhar em empresa, eu ser pessoa física, a empresa disse, olha, professora, a senhora vai ter que fazer agora um PJ, vai ter que fazer um MEI. Eu digo, como assim? Não, porque a gente vai contratar a sua empresa. Eu digo, que empresa? Que eu não tinha, né? Eu nem tinha empresa na época, né? Eu digo, mas que empresa? Não, a senhora vai ter uma empresa que a gente vai contratar a sua empresa, né? Então isso aí se faz muito, é uma prática muito comum, que é uma burla dos direitos trabalhistas, né? Professora, isso se vê muito também em salões, né? Porque aí você exerce isso do rádio. Você trabalha lá, não é, menina? Isso. O salão de beleza é diferente, porque no salão de beleza a gente tem uma possibilidade de ter o chamado salão parceiro. Era o que antigamente se chamava, né, de aluguel de cadeira. O que é um aluguel de cadeira? A manicure, ela vai trabalhar no salão e ela tem a sua MEI e ela fica com a cadeira ali. Os clientes são dela, né? Como ela não tem como ter um salão, então os clientes são dela, ela recebe tipo, ela aloca aquele espaço. A cadeira, né? A cadeira naquele espaço. Daquele espaço. Agora, só que aí o que muitos salões fizeram, né? Muitos salões começaram a subverter isso. Né? Impressionante, é aquela história que a gente sempre tem os aproveitadores da situação, né? Eles tentaram subverter isso, colocar que a empregada, agora você é salão parceiro, faça lá o seu MEI. E essa pessoa que fazia o MEI e ia para o salão, ela tinha horário de trabalho, né? Os clientes não eram dela, era do salão, ela tinha subordinação jurídica, ela tinha que ir todos os dias, então o bicho o pau quebrou nas costas dela, né? Exatamente. E aí, na verdade, sem FGTS, sem absolutamente nada. Ela é empresária, ela tem um MEI, né? Então isso é muito interessante. E quando você olha para o lado agora da pandemia, esses empregados ficaram, que eram empregados, na verdade, mas eles ficaram sem nenhuma cobertura de absolutamente nada. Exatamente. Por quê? Porque era um MEI, né? É muito complicado você ver essas situações e muito triste quando você passa por uma situação que hoje nós estamos ainda passando e sofrendo ainda os reflexos de uma pandemia, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente está em período pandemia ainda, né? E sofrendo os reflexos dela. E o trabalhador é o que mais sofre. Estamos nos aproximando aí no final. Professora, viu que o tempo aqui rapidinho, né? O tempo voa demais. Só antes da gente concluir, pegando só esse ganchinho da sua última fala, como MEI, além de eu não ter meus direitos trabalhistas, eu na pandemia também não pude aderir ao danado do auxílio emergencial. Exatamente. Você podia, aí, como se fala em cobertura, é mais nesse sentido. Nesse sentido, né? Você poderia até ter aquele outro tipo de cobertura, que era os R$600 e tal, que é totalmente diferente, né? É outra história, né? Que aí muitas pessoas conseguiram, né, esse auxílio, mas é totalmente diferente da cobertura que a gente tem na suspensão do contrato de trabalho e redução do salário, né?
Bom, gente, tá o nosso acabando. tempinho tá acabando. Pra Mas quem você. ficou curioso também, tem querendo saber onde achar a doutora, né? Isso, A exatamente. doutora, professora, empresária, a influência digital influencer. E ela, como digital influencer, agora a gente vai querer ficar de olho nas lives dela, né? Com certeza. Já me segue, Como é que a né? gente faz para lhe encontrar, professora? Diga aí, qual é o seu canal? Bom, meu Instagram, né, Shampoo Bezerra, só tem eu. Esse nome, né, professora? Menina, Qual a origem desse nome, professora? ele é tailandês e significa menina feliz. Que lindo. Aí, quem não combinou? Mas ela é feliz. Minha mãe, quando ela tinha 15 anos, ela leu o livro e ela disse: um dia que eu tiver uma filha, minha primeira filha, né, que eu sou a mais velha, e aí ela vai se chamar Shankipoa, porque é tudo que eu quero que minha filha seja feliz, o resto a gente faz. Então ela acertou em cheio, né? Verdade. E também acertou, né, professora? Porque a senhora também faz, ama o que faz, né? Porque eu falei aqui, Faço, abri a programação dizendo que ela é possuidora do Mar de Rosa. Por quê, professora? Porque os ouvintes Eu ficaram fiquei curiosos. Eu fiquei curiosa né? porque do Mar de Rosas. O Mar de Rosa é uma questão muito importante para mim, né? Porque eu sou professora a minha vida toda, né? Comecei como professora de inglês, depois eu fui ser professora de direito, mas eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio curso. E aí eu montei o meu próprio curso e minha cor preferida sempre foi rosa, né? Desde criança. Até E de aí, montar um carro rosa. eu tenho um todo carro rosa. Eu tenho um carro rosa, E aí, passei a colocar meus alunos, até hoje, que hoje todos os cursos fazem isso, mas fui eu que surgi com isso. Meus alunos, eu passei no dia da prova, a colocar a camisa rosa neles, a dar uma camisa rosa para eles vestirem, né? Uma camisa rosa com minha marca e tal. E aí eu tinha um aluno, 4, né? Depois esses alunos hoje presenciais, eles se formaram em 350. E aí eles vão para a prova, 350 pessoas vestidas de rosa. Agora né? eu entendi o E aí, Mar de Rosa. É o Mar de Rosa. Aí costumavam chamar de Mar de Rosa, né? Agora eu entendi. E às vezes você passa em boa viagem para o trânsito, viu, gente? Porque tá aquela movimentação para realização de fotos, de post, e tá aquele mar de rosa. Aí localiza a senhora pelo Instagram, Shankipoa. Bezerra. Isso. Também tem algum outro canal? Escritório, telefone. Se quiser para alguém que esteja Não, telefone 99606-0460. Né? E aí é o WhatsApp. Pode contactar também. Ótimo. O programa Oxe Mulher agradece a sua participação. Pra gente é muito honroso ter alguém assim, né? Que fale para o nosso público que está em casa, nossos ouvintes e internautas. E para fechar rapidinho, Solange, não esqueça a gente. Temos uma frasezinha aqui, né? Que falar sobre o direito do trabalho, né? Não sobre o trabalho. O operário que quer fazer o seu trabalho bem deve começar por afiar os seus instrumentos, né? Uma frase de Confúcio, né? Falando aí, porque a gente abriu sobre a questão do direito do trabalho, operário e todos os direitos, né? E bom saber que a gente tem uma mestra aqui, especialista para isso, que esse é o ideal do Oxe Mulher, trazendo informação com qualidade. E com essa energia boa, né, Nádia? É, Eu acho que é com um a menina diferencial. feliz que ela é. Rapaz, eu acho que o mundo do trabalho precisa disso, precisa deixar essa coisa mais leve, né? Pra ver se a vida do operário fica menos sofrida, na verdade. Exato. E que a gente já com continue, tanto né, lutando direito. pelos direitos. E como a Isso. Shanky falou, né, que bom seria que todos os empresários pudessem estar como ela, né, ter as duas vertentes, os dois polos para poder fazer balizar os direitos dos empregadores e tá aí na defesa dos direitos, né? Então quem quiser contactá-la, ela já cedeu o número. Quem tiver dúvida na live pode deixar que a posterior ela pode estar entrando e respondendo à medida do possível, e também segue lá, né, no Instagram dela. E também pedimos a vocês que se inscrevam no canal do YouTube Oxe Mulher. Precisamos atingir aí a marca de 1000 inscritos para poder ativar a live ao vivo pelo canal do YouTube. Bom final de semana para vocês. Gente, o nosso muito obrigado ao pessoal que compareceu, né, pelo telefone, o pessoal que também participou da live, a professora muito gentil em nos atender, e a todos vocês, até semana que vem. Antes, dá tchau Sim. não, deixa eu só dizer um oi aqui pra Jaqueline Moura, que deu bom dia a gente. Oi, pra gente Jaque. não deixar o povo voando aqui na live. E Pítia Defon.
também tá com a Isso. gente. E a gente todo termina- mundo. E eu queria agradecer a honra de estar aqui com vocês. Que delícia, né? De início de dia. Foi Isso. maravilhoso. Quem esteve aqui conosco foi seu colega também, é o professor André. o André Albuquerque. Ah, maravilhoso. E teve muita gente comentando, inclusive, quando viu a postagem que seria com ela. Com Minha professora foi minha professora. Então assistam, acompanhem. E mesmo assim teve Ela gente deve que lembrar trabalha porque o hoje. nome não é muito. É raro, né? Crisley Castro. Não sei se a senhora lembra dela. Mas ela disse que ela é Chiquinha. Sim. Minha mestra. Ela falou É, assim. sim, claro. Inicialmente né? teve uma pessoa, sabe, que disse assim, Nádia, meu Deus, como é o nome dessa mulher? Eu não vou saber falar, eu não pronunciar o nome dela. Eu disse, calma, pode chamar ela de Shank, que resolve. Eu sei que Ela é ela é porque Shanquinha. meu nome também é diferente, então eu chego já É. perguntando como é que se pronuncia, porque quem lê meu Ezequiel ninguém lê direito. Então, pra não cometer gafe, a gente pergunta e pronuncia certo. Professora Shank. Muito obrigada, professora. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, meninas. A gente encerra com Seu Jorge, trabalhador brasileiro.